Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui com um devocional, uma palavra, algo da parte do Senhor. Espero que mais uma vez esteja aqui trazendo algo que possa edificar sua vida, edificar teu espírito, fortalecer a tua fé. Que no nome de Jesus sabemos que o Espírito Santo, ele opera, né? Ele faz aquilo que nós como homens não fazemos, mas sim é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. E é Ele, a presença sobrenatural do Senhor que vem em nossas vidas e nos envolve sobre aquilo que precisamos. Muitas vezes estamos no meio de muito barulho e o Senhor, Ele vem e fala conosco da forma que nós vamos entender e vamos ouvi-lo. Então aqui hoje o Senhor me ministrou para estar trazendo uma mensagem, uma palavra de um personagem muito conhecido. Se encontra em 1 Reis, capítulo 19, fala de Elias. Aqui Elias veio de um contexto da qual ali ele desafia os profetas de Baal e de Ázera, e ali a gente viu que ele tinha ali, chamado os profetas e falou que Deus que descesse fogo do céu, esse era o verdadeiro Deus. E a gente viu o contexto ali que os profetas de Baal, de Ázera, começaram a fazer todo o ritual deles, levantaram um monte de fumaça, começaram a se cortar e tudo, e clamavam e nada acontecia. Porém, quando Elias prepara o altar ali, ele faz todo o processo ali da qual Deus havia direcionado ele. A gente vê que quando ele clama ao Senhor, Deus desce com fogo e lambe todo o holocausto que estava diante do altar ali, e toda a água que estava também ao redor desse altar é secada. Então a gente viu que aqui, a gente viu que Deus manifestou o seu poder, e aonde as pessoas que estavam ali, a maioria ali já entregues a estar servindo aqueles deuses de Baal, a gente viu que eles entenderam que verdadeiramente o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. E a gente viu também que os profetas ali foram mortos a fio de espada. E aí chega até um ponto onde a notícia chega a Jezabel, esposa de Acabe. E aqui a gente vê que ao ela saber, ela manda ali um subordinado dela, mandar um recado a Elias. E Elias, ao saber que ela fala, ainda essa noite você morrerás, assim como você fez com os outros profetas. E a gente viu que, novamente, Elias sentiu medo e ele quis fugir para estar ali poupando a sua vida. E a gente viu que, diante disso, a gente traz alguns ensinos aqui com Elias. E eu queria estar lendo aqui o capítulo 19, versículo 1 inicia, e vamos se estender ali até mais ou menos o versículo 12, para a gente estar entendendo aqui o ponto que o Senhor quer nos ministrar. E começa ali dizendo: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias ali dizer: Façam meus deuses como lhes prouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida, como o fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, e onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu lhe, Deus, saí ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo.
e depois do fogo um silêncio tranquilo e suave. Até aqui. Então, irmãos, aqui a gente viu o que acontece ali com Elias ao receber a ameaça de Jezabel. E aqui a gente viu que Elias era um homem, né, que era um profeta levantado por Deus, né, diante daquele período onde o povo estava ali deixando a aliança que tinha com Deus, como ele havia ali falado. E aqui nesse momento a gente vê que Elias, ao fugir, ele deixa até mesmo, né, pessoas para trás ali. Fala que ele, né, deixa um moço ali numa cidade. E aqui me ministra que muitas vezes quando nós estamos mal resolvidos para, né, tomarmos algumas decisões para nos posicionar, o medo nos paralisa. O medo, né, que fez com que Elias fugisse a ponto de temer a sua morte, ele fugiu. E imagina, irmãos, no contexto que Elias ali, usado tremendamente de forma sobrenatural por Deus ali, né, enfrentando ali 450 profetas de Baal e 400 de Azera. E ali ele, diante daquela situação ali, Deus manifesta o poder e glória ali. E aqui a gente viu que diante disso, ali, ao ele receber a ameaça de uma Jezabel, uma mulher, né, chamada Jezabel, ele sente medo. E aqui ele deixa ali, como eu disse, o moço, né, que estava com ele. E ele até mesmo se compara: eu não sou melhor que meus pais, né? Aqui a gente vê que aqui havia algo, né, que ele precisava estar se tratando. E quanto ao medo que paralisou ele, fez a ponto dele fugir, né, daquela situação, a gente viu que ele, né, ele temeu de estar ali, né, perdendo a sua vida, e foi para o deserto. E ali, a ponto da onde ele, né, diante de estar debaixo de um zimbro ali, ele fala, ele pede a morte a Deus. Então aqui o que muitas vezes nos paralisa, irmãos, o que muitas vezes faz nós desistirmos de um chamado, desistirmos de um propósito, desistirmos de uma promessa. A gente muitas vezes temos aí uma chamada poderosa da parte de Deus, para Deus usar através de nós, né, nos usar através, né, desse chamado, usando para tocar outras vidas, alcançando almas, levando o evangelho, fazendo o ID, né? E muitas vezes nós desistimos, porque algumas barreiras vêm diante de nós, algumas situações vêm e fazem com que nós paralisamos. Nós muitas vezes tememos, assim como Elias temeu perder a sua vida. E ao mesmo tempo que o medo que fez com que ele perdesse a sua vida fez ele fugir, o medo que ele pede a morte ao Senhor ali no deserto. E ali Deus, com todo cuidado, leva um anjo para levar ali alimento a ele, um pão, né, e água. E prontamente ele dorme. A gente vê aqui o desânimo, o cansaço, a exaustão. E aí Deus ali novamente manda o anjo novamente ali para ele se alimentar e diz: o percurso será longo, porém você precisa se, né, alimentar. Prontamente ele se fortalece diante do alimento, se levanta e vai, né, passa 40 dias, 40 noites ali naquele momento e vai para o Monte Horebe. Então aqui a gente vê que esse Monte Horebe era uma caverna, onde, né, onde ali ele se isola, mas a gente vê que todas as circunstâncias Deus vem para falar conosco de alguma forma. E aqui é como, né, aqui ali vai falar que o Senhor ele veio diante do terremoto, diante do vento, diante do fogo, mas o Senhor não estava lá. Mas ele estava, né? Ele estava ali quando veio com, né, de uma forma da qual Elias iria entender. Veio como um cício, né, tranquilo e suave, e falou para ele: Elias, o que fazes aqui? Então, quando nós entendemos que Deus ele tem um propósito para fazer em nossas vidas, mesmo nós se isolando, fugindo muitas vezes do nosso chamado, o Senhor vai, né? Ele vai vir de encontro em nossos corações. E temos que ver aonde está o nosso coração, aonde está. Porque quando Elias fala duas vezes ali: Senhor, eu sou, né, muito zeloso pelo Senhor para fazer a tua obra. E Deus ali não queria saber, né, sobre isso, ele queria saber o que estava passando dentro ali do coração de Elias. Elias, né, fugiu a ponto de dizer que não havia mais nenhum profeta, e Deus logo ali à frente, dá nos dedos dele e fala: não existe apenas você, existe mais 7.000 profetas que tem ali. E a gente, né, vê um contexto onde esses profetas estão escondidos,
e um próprio profeta que trabalha dentro ali, né, que serve ali dentro da casa de Jezabel e de Acabe, é o que ajuda a cuidar desses profetas. A gente vê o propósito de Deus sobre cada vida, né? Então aqui a gente vê que Elias, ele temeu, né? Ele deixou para trás ali, né, pessoas que talvez estavam sob a tua responsabilidade. E isso faz com que nós, muitas vezes, com situações mal resolvidas em nosso coração, chegue num ponto onde nós, né, nós questionamos, né? A gente pode ser usado ali de forma poderosa e sobrenatural por Deus, e talvez venha algumas situações onde, né, parece o fim, parece, né, o término ali, parece que não haverá continuação, porque a gente teme, a gente paralisa, a gente foge, e aí é onde, né, a gente vai nos encontrar muitas vezes é numa caverna. Mas muitas vezes essa situação onde nós queremos nos esconder e nos isolar, né, onde nós queremos ficar ali escondido, é onde Deus vai falar conosco. É onde Deus vai estar nos ministrando, é onde Deus vai estar falando. Muitas vezes vamos ter que sair do meio do barulho, vamos ter que sair do meio, né, da movimentação, porque muitas vezes estamos tão acostumados ali, né, naquele movimento frenético de estarmos buscando, fazendo e aquela correria onde muitas vezes se encontramos no automático, se encontramos, né, ali fazendo por fazer, e acaba que nós nos esquecemos de estarmos buscando no Senhor, de estarmos buscando aquele que nos fortalece, aquele que tem a palavra de vida, aquele que nos dá o alimento, né, do Espírito. E aqui Elias teve que se encontrar no Monte Horebe ali, né? E ao ele, né, se prostrar ali diante do Senhor, se envolver no seu manto ali, ele entende que ainda no meio daquelas manifestações de Deus, ainda que Deus manifestou grandes poder ali, grandes milagres, né? Ele pôde entender que Deus estava ali quando falou com ele, né? Com um cício, né, tranquilo e leve e suave, quando falou para ele, né, o que fazes aqui, né? E Deus estava falando para ele, né, o seu lugar é onde eu te chamei para o teu propósito, para onde você teria que se posicionar, para você, né, estar sendo ali um instrumento usado por mim. E aí Deus fala para ele ali levantar, né, outro rei ali, outro profeta que ficaria no lugar dele. E a gente viu que Elias foi obediente. Mas o que Elias nos ensina, irmãos, que ainda que um homem, né, um grande profeta ali, né, conhecido, né, e a gente viu que fez grandes feitos ali, sendo um instrumento de Deus, a gente vê que ele teve falhas, ele teve ali, né, ele teve um momento de fraqueza, ele teve um momento onde ele, né, clamou a sua própria morte, onde ele fugiu, onde ele temeu. E ainda que nós, muitas vezes, somos usados, irmãos, onde que nós somos aí, né, somos levados para viver o sobrenatural de Deus, nós devemos nos entender que somos homens, somos falhos, né? Teremos as nossas recaídas, porém nós devemos estar abertos a estar sendo tratados, a estar sendo, né, tocados por Deus, e não deixar que nós, né, ficamos inertes muitas vezes, porque começamos a agir, como foi dito, né, de forma já automática, e esquecemos dali da graça, nos esquecemos ali da presença, de estarmos em comunhão com o Espírito Santo, de estarmos em comunhão com a palavra do Senhor. E muitas vezes queremos fazer, queremos operar, queremos pregar, queremos levar o Evangelho, queremos, né, impactar vidas, queremos fazer grandes coisas, porém se nós não estivermos tratados dentro de nós, em nosso coração, né, nós muitas vezes chegará num momento onde o inimigo se levantará e nós, né, paralisaremos. E isso, né, nos traz um ensino tremendo, porque se nós não estivermos buscando no Senhor, né, e não estivermos ali enraizados na palavra dele, nós, né, cairemos, nós desistiremos. E assim Elias, ainda que fugindo, a gente viu que ele ali, né, querendo a sua própria morte, ele vendo ali, né, trazendo comparação que ele não era melhor que seus pais, né, trazendo ali sentimento de pequenez, e ainda ele se isolando numa caverna, Deus ali falou com ele, Deus usou essa situação para estar falando com ele. E talvez em momentos que talvez estejamos fugindo de algumas circunstâncias, situações, a que estejamos fugindo,
Deus ainda agirá através disso. E nesse momento de caverna, não é para nós ficarmos paralisados. Talvez você se encontre numa caverna, talvez você está aprisionado aí, isolado, está aí trancafiado no quarto, está trancafiado em uma situação onde você não vê saída. Mas o Senhor está querendo falar com você nesse momento. Ele quer agir através dessa situação. Ele quer agir dizendo assim como ele disse a Elias, levante-te e vai fazer aquilo que eu te chamei. Levanta-te e sai da caverna. Ele está dizendo para nós, né, de sair da caverna e fazer aquilo, e se posicionar e agir com autoridade, com postura de filhos de Deus, que ainda que, né, fizemos grandes feitos lá atrás, ainda que talvez em alguma situação nós caímos, o Senhor está falando, se levanta, se posiciona, se posiciona como filho de Deus, como profeta, como evangelista, como mestre, como apóstolo, como um pastor. Ele está dizendo, se posicione, se levante e sai da caverna. A caverna não é o lugar para você ficar isolado, mas sim é um lugar que talvez seja aí que você vai estar, né, tampando os ouvidos para todo barulho, para todo terremoto, para todo vento forte, para todo fogo, mas sim com, né, um cício suave da voz do Senhor. Talvez você estava tão, né, barulhento, com tantas vozes, aonde nesse momento que você está isolado, é onde Deus permitiu você estar, para você ouvir a voz dele, você entender que é sobre a direção dele, é sobre a palavra dele, é sobre a obediência a ele, submissão a ele. Não é nós fazendo, mas sim ele fazendo através de nós. E aqui quando Elias, né, fala que ele era o único profeta ali, a gente vê que praticamente ele denunciou que ele estava achando que ele era o único. Mas Deus fala, existe mais 7.000 além de você. Então, Elias, fica tranquilo aí. Fica tranquilo que existe mais 7. Então, muitas vezes nós achamos que nós estamos, né? Estamos ali, né? Todo autossuficiente, todo ali, né? Achando que somos os únicos que pode fazer, os únicos que somos capazes, os únicos que somos usados. Mas não, meus irmãos. Deus, ele levanta quantos tiver que levantar. E talvez se nós, muitas vezes, dizemos que não queremos mais, o Senhor vai usar outra pessoa. Mas com a misericórdia dele, se ele te chamou, se ele te deu um chamado, te deu um propósito para você cumprir, ele quer fazer algo através da sua vida. E talvez algumas situações venham para nós termos que se encontrar muitas vezes em um deserto. Nós muitas vezes nos encontrar ali clamando a morte. Muitas vezes nós ali se encontrar deixando pessoas para trás. Muitas vezes nós aí sendo levados, né, para uma caverna. Mas não para nós paralisarmos, mas sim para nós olharmos para dentro de nós, sondarmos e nós tirar os ouvidos dos barulhos e ouvir a voz do Senhor, que muitas vezes, sendo um cício suave, nós venhamos ouvir a voz dele e possamos entender a nossa chamada, o nosso propósito, assim como Elias. Elias, um grande profeta, né, do Senhor, usado de forma poderosa e sobrenatural. Assim ele tem, né, para agir através de nossas vidas. Amém, irmãos? Essa era a mensagem de hoje, essa era a palavra, né? E que possamos ouvir a voz do Senhor, ainda que talvez estejamos, né, em lugares barulhentos, possamos se encontrar buscando, né, estarmos em um lugar onde venhamos ouvir o Senhor. E ainda que seja um cício suave, nós possamos entender que é o Senhor falando conosco. E hoje nós temos o Espírito Santo para estar nos conduzindo, nos direcionando. Amém, irmãos? Vamos orar? Que Deus amado Pai, te louvo, te agradeço por mais uma palavra, mais uma mensagem, mais um devocional, Pai, da parte do Senhor, que possamos ser edificados e fortalecidos. Eu oro pelos meus irmãos que ao ouvirem, Pai, esse vídeo, ao ouvirem essa oração, possam ser tocados, Pai. Eu sou, venha tirando os barulhos, Pai, venha tirando, Pai, tudo aquilo que traz, Pai, traz atrapalho, tudo aquilo que traz distração, tudo aquilo que traz, Pai, embaraço, Pai, que no nome de Jesus eles possam, Pai, se inclinar a ouvir a Tua voz. Aqueles que talvez fugiram, estão fugindo, Pai, eles possam escutar a Tua voz, Pai, serem direcionados e conduzidos pela Tua vontade. Ainda que muitos estejam em um deserto, Pai, clamando a própria morte, o Senhor venha tocando de forma poderosa e sobrenatural, venha tirando o medo, venha tirando o pânico, venha tirando a insegurança, venha tirando o cansaço, a exaustão, Pai, venha trazendo anjos, trazendo provisão nesse momento de deserto. Ó Senhor, aqueles que talvez se encontrem em uma caverna, Pai, assim como Elias estava no Monte Horebe, o Senhor venha agora, Pai, tocando, venha falando agora em cada coração, Pai, venha
venha como um senso suave, Pai, para que eles possam entender no nome de Jesus, que tire todo o barulho, tudo aquilo que impede eles de ouvir, tire os tapões dos ouvidos, Pai, no nome de Jesus, eles possam ouvir a voz do Senhor, Pai, que teu Santo Espírito fale com cada um dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus, eles possam se levantar e eles possam se posicionar como filhos cheios do Espírito Santo, com autoridade, unção e governo celestial, que no nome de Jesus, Pai, eles possam ser aqueles que entendam que eles têm uma chamada, eles têm um propósito, eles têm, Pai, algo da parte do Senhor para estar operando, para estar manifestando, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha sobre meus irmãos, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venha renovando as forças, venha tirando exaustão, venha tirando desânimo, venha tirando tristeza, angústia, no nome de Jesus, traga a memória, Pai, aquilo que traz a esperança, desperta o Espírito inabalável e a alegria da salvação sobre teus filhos, no nome de Jesus, ó Santo Espírito de Deus, eu clamo, venha sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, venha sobre cada um de meus irmãos, fortaleça-os na mente, na alma, no espírito, Pai, no coração, nas emoções, venha do alto da cabeça até a planta dos pés, tocando, operando de forma poderosa e sobrenatural, venha, Pai, de forma, Pai, tremenda, tocando, Pai, tirando, Pai, tudo aquilo que vem se levantando como Jezabel, Pai, para calar a voz profética, para querer trazer medo e pânico, no nome de Jesus, nós declaramos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, porque o Senhor é poderoso, o Senhor já venceu naquela cruz, e é assim que nós oramos, assim que nós louvamos e desde já te exaltamos e glorificamos o teu santo nome, assim que eu oro, assim que eu agradeço, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Amém, irmãos? Espero que essa palavra tenha te edificado, tenha te fortalecido, que o Espírito Santo venha falando com você, venha estar te ministrando, você possa ter um início de semana abençoado e que grandes coisas o Senhor venha fazendo, venha operando na sua vida. Amém? Um ótimo dia, uma semana abençoada e Deus abençoe.